A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 12ª lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é A Igreja tem uma natureza organizacional. Veremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Enfatizaremos neste vídeo que a Igreja é, ao mesmo tempo, um organismo vivo e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. Por isso, a partir do ensino bíblico a respeito da natureza da Igreja, teremos a oportunidade de refletir sobre o contexto atual que muitos procuram negar a natureza organizacional do corpo de Cristo, como se houvesse uma impossibilidade de conjugar organismo e organização. Baseada em sólida fundamentação bíblica, ofereceremos neste vídeo e presencialmente na próxima escola dominical subsídios para uma compreensão teológica consistente da institucionalidade bíblica da Igreja, sua apresentação como organismo e organização e também a experiência pentecostal. Preparados? Vamos em frente então. A Igreja é uma instituição divina criada por Deus e edificada por Cristo para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Por isso, essa instituição torna-se tanto orgânica quanto organizacional. Sua origem não é deste mundo, mas sua atuação se encontra exatamente neste mundo. Baseado nisto, a lição abordará a necessidade de organização na estrutura eclesiástica, fundamentando-se nas Escrituras e na experiência da Igreja primitiva. A lição está dividida em 3 grandes seções que exploram o papel de Tito na ilha de Creta, a institucionalidade bíblica da Igreja e a questão contemporânea da relação entre organismo e organização. O primeiro tópico trata do papel de Tito na estruturação da igreja em Creta. Inicialmente destacamos a figura de Tito, um colaborador próximo de Paulo, descrito como meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Essa expressão ressalta a relação disciplinar entre Paulo e Tito, evidenciando a necessidade de líderes espirituais amadurecidos para orientar a igreja. Em seguida, abordaremos o papel de Tito na situação pastoral e organizacional e também na supervisão das igrejas locais, demonstrando que a liderança eclesiástica deve ter base bíblica e responsabilidade administrativa. Em Tito 1,5, Paulo escreve: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Esse versículo reforça a necessidade de liderança estruturada para a edificação da igreja. Por fim, contextualizaremos a cultura de Creta, uma sociedade caracterizada por desafios morais e espirituais. Em Tito 1, 12, 13, Paulo cita um poeta cretense que descreve seu próprio povo como mentirosos, bestas, ruins, ventres preguiçosos. E conclui: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Isso demonstra que a organização eclesiástica não é apenas administrativa, mas essencial para manter a integridade doutrinária e moral da igreja. Na segunda sessão, discutiremos a institucionalidade da igreja a partir de instruções paulinas. Destacamos que, embora a igreja seja um organismo espiritual, também possui características institucionais, conforme demonstrado em 1 Timóteo 3,15. Para que, se tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Essa passagem evidencia que a igreja tem um papel organizacional na defesa da verdade. A igreja, como instituição, é analisada à luz das Escrituras, destacando que sua estrutura inclui líderes como presbíteros e diáconos, 1 Timóteo 3:1 a 13. A organização é essencial para a manutenção da ordem e da sã doutrina, conforme indicado em 1 Coríntios 14:40, que diz: Mas faça-se tudo com ordem e decência. Argumentamos que a ordem eclesiástica não é uma invenção humana, mas um princípio divino. Além disso, enfatizamos que a organização eclesiástica foi um elemento fundamental na igreja primitiva. Atos 6, 3 e 4
relata a escolha dos 7 diáconos para resolver questões administrativas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso demonstra que a organização é necessária para permitir que a liderança se dedique à pregação e ao pastoreio. No terceiro e último tópico, refletiremos sobre o equilíbrio entre a igreja como organismo espiritual e sua organização administrativa. Reconhecemos que a igreja é um organismo vivo, guiado pelo Espírito Santo, mas argumentamos que isso não exclui a necessidade de estrutura e ordem. A experiência pentecostal é apresentada como um exemplo de como a igreja pode manter sua vitalidade espiritual sem negligenciar a organização. Em Efésios 4, 11 e 12, Paulo ensina que Cristo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa passagem ilustra que a igreja possui uma estrutura ministerial que visa seu crescimento e fortalecimento. Por fim, reforçaremos que organizar a igreja é uma necessidade bíblica e prática. Recorremos a 1 Coríntios 12, 28, onde Paulo descreve a ordem estabelecida por Deus na igreja. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Isso evidencia que a estrutura organizacional da igreja não é opcional, mas uma disposição divina para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese da nossa 12ª lição do primeiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo em uma escola bíblica dominical bem pertinho da sua casa. Próxima sexta-feira continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.